Bom dia aos meus alunos, alunas e todos que nos acompanham. Essa é a nossa terceira aula, à disposição no YouTube, inclusive com a numeração, é importante, porque quem quiser voltar um pouquinho para saber de algo que eu falei antes, vai poder, porque elas estão, repito, numeradas. Portanto, se inscrevam no canal, curtam e façam sugestões, porque isso ajuda o nosso processo de divulgação e para que mais pessoas vejam, isso ajuda a todos nós, tá certo? Hoje, antes de iniciar o desenho, provavelmente dito, né, de ir para a tela, eu quero só fechar as informações que dei na aula anterior, quando eu coloquei o entorno do Juan de Juanes, o pintor do século XVI, né, 1523, que ele nasce. Eu coloquei ele que está depois do Da Vinci, antes do Michelangelo, coloquei a mudança da igreja, né, com o protestantismo, não só do Lutero, mas também do Ítalo Calvino, que veio depois, com o calvinismo, e a igreja reage contra isso para reafirmar suas posições, a igreja católica, né? E aí as navegações, aí esses grandes pintores, se tem um monte de coisa, que não vou repetir, que está no vídeo na aula anterior. Agora eu vou apenas indicar então 2 filmes, farei isso durante esse processo da Santa Ceia, que tratam exatamente do que nós falamos. Por isso que eles fazem parte desse curso de pintura, eles são 2 elementos importantes. Um é o Corcunda de Notre Dame, um filme, um clássico. Tentem ver o clássico com Charles Laughton, deve estar disponível no YouTube ou locadoras. E o outro é Agonia e Êxtase, que é a história do Michelangelo. Nos 2 filmes, muito bons, o diretor trabalha o contexto histórico. Tudo que eu falei aqui, em parte, está nesses 2 filmes. Então peço que vocês assistam. O Corcunda de Notre Dame é do Victor Hugo, um mestre do século XIX, aqueles caras geniais, e que nós trataremos mais para frente, se for o caso. Mas ele coloca a obra dele no século XVI, época das navegações, dos descobrimentos, do Galileu, da descoberta do universo, e trata de todos os assuntos importantes, certo? E há um dado nesse filme, que é a razão de eu indicar, que é a presença do Gutenberg, que inventou a prensa. Então esse filme, baseado no livro do Victor Hugo, coloca a importância da prensa, a máquina de imprimir, de fazer livros, na história da humanidade. Então as navegações, o mundo sendo expandido, né? Equipamentos descobertos, o mundo sendo redesenhado, enfim, funda a Era Moderna. É isso que eu queria dizer para vocês. Né? A Era Moderna é fundada aí. Mas o mais importante é que não é só pelas navegações, fundamentalmente, na minha opinião, é pela descoberta da prensa. Aquilo assusta, porque as ideias podem ser impressas em papel, em livros, e para o mundo inteiro. Foi o que aconteceu, foi isso que mudou o mundo. Então, o filme número 1, Corcunda de Notre Dame, tudo vai estar lá. O fim de uma época, o início de outra, e o coração disso que é o Gutenberg. O outro filme é a história do Michelangelo. Importante para mim, quando assisti uma dezena de vezes, porque mostra o processo de trabalho do Michelangelo, a construção dos andaimes para pintar a Capela Sistina, a produção dos desenhos, a ampliação dos desenhos, o quadriculado, a produção das cores, os seus auxiliares, o transporte do desenho para as grandes dimensões, tamanho real no teto. Mas mais do que isso, a relação dele com o Papa, com a Igreja, as guerras da Europa, sabe? Esse mundo que começava a terminar uma era e começar outra. Portanto, finalizando, para a gente começar o nosso trabalho de desenho direto, 2 filmes que vocês devem ver. O Corcunda de Notre Dame e Agonia e Êxtase, tá bom? Então, vamos lá e tentar terminar hoje a parte desse desenho. Mais uma cabeça. Outra coisa importante, que quem estiver vendo em tela grande,
esse desenho, vai perceber que tem um risco, debaixo do meu carvão tem um risco de lápis. Você pode pensar que o cara está colando de quem isso daí? Não é, porque eu faço primeiro um trabalho rápido de lápis, não quadriculo, como já disse, faço direto, num golpe só, toda a cena. Claro que é algo dificílimo, tem que ter uma habilidade para isso. E só que fica impreciso. Fica com pequenos erros de proporção, de olhares. Então agora quando eu venho com o carvão, que é isso que vocês estão me acompanhando, desde o primeiro filme, aqui eu estou desenhando com precisão. Estou corrigindo as falhas do meu próprio esboço. Talvez num próximo trabalho eu deva fazer esse esboço de lápis rápido, para que vocês vejam também. Dedos. Tirar um pouquinho aqui para sair do prumo. Então vocês, como é um vídeo de estudo, né? Isso aqui é um curso de como pintar uma Santa Ceia, sem nenhuma arrogância, tem outras maneiras de fazer. Essa é a minha maneira. Só que eu trabalho com as ideias, né? Vocês já perceberam que eu vou colocando esse contexto histórico e tal. Mas foi mais ali de início. Agora vamos dedicar mais a trabalhar até chegar na parte de cor, e aí voltamos a conversar mais tranquilamente sobre a história da pintura, a história em si, com dicas de livros, que eu vou dar também, e mais filmes, peças, sabe? Mas eu quero dizer o seguinte, que vocês têm, talvez como método, né, de observar esse vídeo, vocês anotarem os nomes que eu dou, as referências. O cara citou lá o Camões. Então anota lá, vai procurar um pouquinho do Lusíadas, né, que é a grande obra portuguesa, a maior do mundo. Aliás, lembrando que ele era até parente do Vasco da Gama, viu? E ele escreveu aqui das viagens do Vasco da Gama, ele foi à Índia, inclusive, o Camões. Mas nós aqui estamos fazendo uma pintura, então a gente tem as informações aí como uma coisa auxiliar, vocês podem aprofundar depois, mas o nosso universo é a pintura. Eu pretendo, mais adiante, discutir um pouquinho essas técnicas, as palhetas dos pintores, porque que um grupo de pintura de um período usava cores mais fortes, mais contrastadas ou não. Como é que eles produziam suas cores? Porque saibam que eles, cada um tinha um modo de produzir. Lembremos que não havia indústria de tinta, né, gente? Não havia indústria de tinta, certo? Ele podia ir lá numa venda, num bazar, comprar. Era produzida, as cores eram produzidas com elementos da natureza. Uma pedra que podia dar lá um amarelo, uma planta que dava o vermelho, uma planta que dava o óleo para misturar na tinta, o branco feito de casca de ovo queimado, por exemplo. Cada um tinha um modo de buscar. No Oriente, buscar esses elementos, eles compravam ali em Veneza, aquelas feiras, Florença, para produzir suas tintas, né? Isso também é um elemento interessante, porque cada grupo de pintores vai usar um tipo de vermelho, tem muitos nomes, darei mais à frente a vocês. Amarelos ouro, amarelos queimados, vermelhos amarelados, eles nominavam isso e montavam sua palheta. O que é a palheta? É o conjunto de cores numa ordem que o pintor trabalha. Isso define o pintor. Se vem até os impressionistas no século XIX, eles montavam suas palhetas com uma sequência de cores, retiravam cores que não gostavam, que não usariam. No processo, vamos falar um pouco disso, né, de como cada um, esse Juan de Juanes, o El Greco, tinha os seus vermelhos particulares, seus amarelos particulares.
Falaremos disso mais adiante. Mas voltando aqui, então vamos discutir um pouco mais a questão técnica da pintura mesmo, sabe? De como eles foram, porque entendam uma coisa, esses pintores, enquanto eles produziam, eles estavam escrevendo o alfabeto da pintura, né? Eles eram criadores, eram os originais. E na pintura, como na vida, você aprende. Ninguém inventa nada sozinho, sabe? O cara inventou lá como é que faz uma anatomia, como é que faz um azul, como é que ele compõe uma cena que tem uma construção, a parte da arquitetura de um grande painel. Não, todos que trabalharam, até hoje, buscam no anterior o aprendizado. Isso não é só humildade, isso não tem outro jeito. Você, para criar o novo, para descobrir, fazer o desconhecido, tem que partir do conhecido. Por isso que todos os pintores, um estudava o outro. Então, por exemplo, se for encontrar isso nos livros, o Van Gogh estudou Rembrandt, estudou Millet, né? Que estavam atrás dele, as composições, até que tentava fazer cópias às vezes. Aqui um olhinho, ó, caidinho, místico, ó. Vendo? Vocês vão ver se é na tela de vocês ampliada. E todos eles, o Picasso estudou Rembrandt, estudou o Velázquez, né? O Juan de Juanes estudou o Michelangelo, e assim por diante. Então nós que estamos nesse campo, temos que estudar também, temos que procurar informação, né? Nesses clássicos, esses caras que são especiais, né? E a crítica que eu faço aos pintores de hoje, os artistas, que se acham artistas, é que eles não aceitam mais estudar. Pensa que pode fazer, preencher lá um espaço de tela e mostrar em algum lugar. Perde muito, sabe? Perde muito. É como o cara querer compor música sem conhecer os grandes nomes da música, não tem sentido. Então a gente vai fazer do nosso jeito e acho que vai ser bom para tudo, tá certo? Mas eu pretendo caprichar nas informações, fazendo essas dobras aqui. Como disse a vocês, as dobras tinham sempre uma técnica para fazer, não era aleatória. Mas eu prometo caprichar para você nas informações técnicas desses pintores. E no filme que eu indiquei, que é a história do Michelangelo, também aparece um pouquinho do Rafael de Sanzio, aparece lá os dilemas do Michelangelo, vocês vão ver. Os dilemas técnicos, os dilemas estéticos e os dilemas religiosos. Estamos falando de pintores como Juan de Juanes, o grego, Michelangelo, que eram pintores do catolicismo. Esses nomes do Da Vinci para cá, como estou dizendo, sobretudo esses da Contra-Reforma, enfim, até lá o Velázquez, eles são homens do catolicismo, são pintores chamados pintores da escolástica, sabe? O filme, portanto, do Agonia e Êxtase, vocês vão perceber como é que ele tem um sofrimento lá, a encontrar a sua forma para comunicar o seu sentimento e a sua fé. Os diálogos com o Papa, sabe? Difíceis, porque lembra, estava em meio à guerra, a Europa vinha de 100 anos de guerra, profundas mudanças. Então vocês agora vão ter essa condenação, né? Vocês vão ser condenados a estudar essas coisas, porque vocês vão ver que vocês não vão ver mais o filme com os olhos de antes. Vocês vão ver esse filme com os olhos de ficar prestando atenção na questão histórica, na questão da história da religião, do poder na Europa. Então vai ser diferente. Nós não seremos as mesmas pessoas, né? Nós que estudamos arte, e vocês, depois desse trabalho comigo, vocês terão um olhar diferente. Até alguns alunos me disseram já que quando viajam, já começam a olhar diferente as luzes, o pôr do sol, as folhas.
as pessoas me comentaram, vários alunos, eu fico contente com isso, porque a gente é assim mesmo. A gente olha com outro jeito, não é de uma pessoa comum. E mesmo numa exposição que a gente vá, que vocês forem, como vocês vão muito, museu, alguma coisa, vocês não vão olhar mais como um espectador qualquer. Vocês vão olhar, vai numa grande mostra no museu, numa viagem, o olhar de vocês agora de estudantes de arte é diferente. Que cor usou, que composição, que base fez, se letou ou não. Essas cores escuras têm a ver com alguma pintura de antes? É outro olhar, um olhar que penetra na obra, o olhar da fruição. Lembrem que eu já falei, que é penetrar na obra e descobrir os passos e os gestos do pintor. Então nós seremos modificados cada vez mais, e quanto mais a gente estuda, mais a gente se modifica. E aqui vai ser um momento de grande transformação de todos nós, certo? Voltemos aqui para a nossa pintura, nosso desenho. Fazendo essa carinha aqui, tem muita barba, não tem número, tem que ter cuidado para saber qual é a linha mesmo do queixo, o que é barba, o que não é barba. Não, tem sombra, então tem um espaço grande dentro da orelha. Tem um erro, aquele meu lápis apressado, tem erro. O cabelo está por aqui, ó, dentro da sombra. Ele vem mais para cá. Ó. Tem um largo espaço para começar a orelha, bem lá distante. Ó. E só agora eu posso corrigir isso. Certo? Vou caminhar. Aqui vai aparecer uma mão. Por trás dele aqui tem a mão de... Vamos voltar para essa mão dele, que é para a gente, então, fechar essa figura. Um dedo, 2, 3, 4. Polegar. Certo? Vou marcar isso aqui, a mão por fora. A outra mão por fora, a mão dele estão postas, né? Eu verifico se as mãos estão mais ou menos do mesmo tamanho. Estou pensando em subir um pouquinho esses dedos. Ficou um pouquinho curto. E ele, o estilo dele era um dedo um pouco mais comprido. Vou subir isso aqui um pouquinho mais. Certo, gente? Vocês estão acompanhando direitinho, né? Eu vou repetir. Ao ver o vídeo, anote nomes, relações, procure estudar a parte, aproveite o tempo da quarentena, porque esse nosso curso, um pouquinho de história da pintura, e essa parte técnica, vai permitir, vai dar tempo para a gente. Eu acho que aqui eu vou ter uma dúzia de aulas e eu até conseguir fazer cor em tudo isso. Vocês vão ter chance de acompanhar e estudar junto comigo, tá? Esse período todo aí. Mas repito, tem que ter método. Não pode achar que basta olhar lá, tem que ter método para estudar, anotar no caderninho aí, procurar os nomes. O que eu dou a vocês é um pouco de dica de como a gente deve proceder no estudo, né? Que é entender o período, juntar nesse guarda-chuva, colocar embaixo desse guarda-chuva tudo que está dentro dele, de economia, de política, de igreja, de estética, para ir compreendendo. Vocês vão ver como é bacana e fácil, porque os artistas diziam as mesmas coisas, sentiam as mesmas coisas nesses períodos. Aí dá para compreendê-los. Então, sem essa comparação, sem esse método, a gente não consegue entender os processos históricos. Eu quero evitar, obviamente, jogar uma enxurrada de informações, fazer isso a miúde, aos poucos, porque o nosso cerne aqui, o nosso centro de interesse é a pintura.
Mas, quando vocês juntarem no papelzinho os nomes que eu dei, do mesmo século, um século e meio, vocês vão ver como as coisas vão se combinando e como é fácil compreender os processos históricos. Entendeu? Ó, essa gola aqui minha tem um erro. Essa gola aqui, ela combina com a manga. Portanto, eu tenho um erro. Ela está muito alta. Preciso de mais pescoço. Então, vou corrigir aqui, ó. Tá vendo? Ó. Corrigir aqui. Eu vou tirar isso aqui. Tem um erro. Faltou pescoço aqui no nosso amigo. Então, agora, corrigir aqui bonitinho. Ó. Agora sim. O osso do pescoço. Esse músculo aqui, que também é uma espécie de código. Ele faz os pescoços iguais de todas as pessoas nesse período, todos os pintores. Vem para cá. Bom, tem uma mão ali atrás, que é do personagem de trás, certo? Essa mão tem que ter um movimento mais direto aqui. Ó. O dedo indicador, ele vai direto. O dedo indicador vai direto, grande. Começar por ele para não errar. E agora vem 3 dedos em sequência. 1, 2, 3. Embaixo a palma da mão. Esse eu já fiz. O tamanho bate, das mãos não é nenhum problema. A golinha é igual. Lembrei, ó, mesma golinha, que aqui o pintor vira meio que modista também, sabe? Ele vira meio modista e as golinhas seguem um padrão. Como eu disse a vocês, eles seguiam rigorosamente determinados códigos, tá? Vamos fazer esse cidadão aqui. Vejam como os olhares, esses dois ainda olham para o Cristo, eles também, aqui estão conversando. Esses dois estão conversando, né, um aponta para o Cristo e estão conversando algo aí. Assim está composta a cena. Vamos trabalhar esse nariz aqui. Carvão grosso, eu troquei por um carvão apontado, porque o meu risco está saindo grosso, estou perdendo o controle. Vou com carvão fino agora. Ó, diferença. Narizes aduncos, né? Grandes, estamos falando de árabes aqui. Estou nesse cidadão. Vou fazer esse olhinho dele aqui decadinho um pouco. A sobrancelha aqui, reflexiva. Esta, grande aqui, aí a sombra mistura, e eu não tenho muita noção de onde as coisas, aqui é tudo sombra, eu vou achar onde está essa orelha, ela está longe, ela está aqui, ó. Está aqui essa orelha, já fiz barba, venho para cá, tem um pouco de bigode, tudo no escuro, você resolvido na tinta, como eu falei a vocês. Algumas coisas não tem jeito de fazer aqui, porque o pintor fez dentro da sombra. Músculo do pescoço. Um cabelinho perdido na sombra. Aqui, nesses cabelos todos, essas cabeças todas que nós temos aqui, eu vou, na hora de pintar, eu vou explicar o esfumato, lembram? Que é aquela maneira de fazer o fundo escuro, do fundo escuro sai o cabelo sem deixar contorno, esfumato de desmanchado. Lembra que foi o Da Vinci que nos deu esse conceito. O único personagem em pé aqui
sempre caprichar no olhar. O tempo inteiro eu direi para vocês, no filetamento, toda a parte de tinta que vamos começar, eu vou sempre trabalhar com vocês dentro da direção do olhar. Porque é um grande conceito que ajuda a gente a acertar a figura, né? Deixar a figura com expressão. Você não põe direção do olhar, simplesmente você não faz a figura. Certo? Vamos fechar aqui. Agora, entender a orelha, tem que ter a distância da maçã da barba para colocar a orelha. Está aqui. Orelha grande. Cabelo por trás, na penumbra. Né? Aqui o ombro. Vejam que o músculo do pescoço é um padrão. Eles fazem tudo igual, é código. Não é que as pessoas eram assim. É que é o modo que eles tinham de desenhar. Criaram uma codificação. Como eu disse a vocês, esses padrões eram combinados com a igreja, mostrava lá para o cardeal, para o auxiliar do Papa, e muitos voltavam. Muitos desses caras não aceitavam, já está ruim isso daí. Então vamos aqui, fechando aqui. Acho que não vou conseguir nessa aula ainda terminar todo o desenho. Mas nessa terceira aula, né, na quarta aula já termino esse desenho, acho que eu começo o filetamento com vocês. Então, só para a gente encerrar essa terceira aula, insisto nos dois filmes que eu indiquei, porque ele vai ajudar a fixar esse conteúdo inicial teórico, tá? Além de ser prazeroso, são obras de arte lindas de ver. Mas veja com atenção o texto do Corco de Notre Dame, que é baseado na obra do Victor Hugo, aquele texto ali, com uma atenção, ele vale um grande estudo. Por si só, aquele texto ajuda demais. E do Michelangelo é um filme para pintores. Ali está a paixão pela pintura, pelo ofício da pintura e a pintura com conteúdo atrás, sabe? Tá bom? Então, obrigado. Divulguem isso aqui do nosso canal, que as pessoas se inscrevam, contribuam e façam sugestões e a gente se vê então na quarta aula. Um abraço, obrigado.